Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora Play, o nosso podcast aqui do Agora Tech Park. Hoje a gente está trazendo um projeto muito bacana nosso aqui, um pouquinho mais maker, mão na massa aqui. Espero que a conversa também seja direcionada um pouco nessa linha, Não vai né? dar pra ser mão na massa, né? Que é só conversa. Ah, Fabiano. E hoje a gente está aqui com o Felipe Segui, que é o gerente de fazer acontecer do FabLab, e o Fabiano Cardoso, que é um dos conselheiros, né? O conselheiro maker do FabLab. E também, né, o Fabiano, nosso diretor, também é um dos conselheiros do FabLab. Então, de cá para lá é só o Fabiano da mesa. E vai ser uma conversa bem bacana para conhecer um pouco mais como que é o FabLab, né? O propósito desse espaço e conhecer um pouco desse projeto tão bacana que já trouxe muita coisa legal aí para nossa cidade. Então, obrigado por terem aceito aí o nosso convite e se Valeu. quiserem se apresentar um pouco mais a fundo. Pode ser. Começa pelos mais velhos, seguindo? Não, eu começo, então, e daí você já se apresenta e já mete a história do nascimento do FabLab aí, que é legal por isso. Eu vou Você vou contar a parte do meu nascimento do Fábio Isso. Na fala um pouco mais antigo. E tem uma pergunta que a gente já vai fazer, mas já jogar no ar, assim, o que é o Fab Lab? É importante. Porque quem está nos assistindo talvez não conheça, né? Tá certo. Bom, eu, Felipe Segui, né, gerente de fazer acontecer, inclusive é um título que eu mesmo me dei, Autodefinido e declarado. para refletir muito melhor o que a gente faz lá, que tem a ver com isso, né? A gente receber demandas, problemas, desafios, coisas que as pessoas não sabem como dar um jeito e resolver, e a gente faz acontecer, né? Ah, faltou material, faltou conhecimento, faltou espaço, né? A gente tenta buscar tudo isso. Nem sempre o FabLab tem tudo, por isso, né, é importante dizer que, antes de mais nada, o FabLab é uma comunidade, são um grupo de pessoas, né? Maker é os que fazem coisas, né? Então, essa comunidade maker de pessoas que querem fazer acontecer e tudo mais. Então, eu gosto muito de estar no FabLab porque uma das coisas nunca é o mesmo dia, né? Tem rotina, né? Não tem rotina, sempre tem coisa nova acontecendo, gente diferente aparecendo. E a gente tem um público bem diverso, tanto das pessoas que participam, quanto das pessoas que nos procuram, desde acadêmicos até doutores, até empresários, estudantes, crianças, né, pessoas que trabalham em casa, parece de tudo, né? Hoje de tarde, inclusive, a gente vai receber, ou melhor, né, vem conhecer ali o Lab uma influencer automotiva. O que é? Ainda não sei, vamos descobrir. Mas ela está Legal. interessada em talvez imprimir peças de carro, enfim. Então, aparece de tudo, né? Bom, depois a gente fala mais, se apresentei. Então tá. Eu sou o Fabiano, Xaraque também. Eu comecei no Fab Lab faz alguns anos. O Fab Lab iniciou em 2016, 16. né? Fundação, né? A fundação do Fab Lab 2016, então eu também estou lá desde 2016. Por incrível que pareça, eu não participava do meio, não conhecia ninguém do Fab Lab. Simplesmente eu vi um convite no Facebook com a Bons simples, tempos. com uma informação muito interessante, assim, ó, você que gosta de impressão 3D, que gosta de inventar alguma coisa, venha participar com a gente, vai ser no dia X inaugurar. E por que que eu estava procurando o Fab Lab assim? Eu já tenho essa veia maker, né? Esse jeito de querer mexer com as coisas. Isso aí já vem de criança, desmontar carrinho e desmanchar tudo que tem na frente, não saber desmontar de novo, então já é um Sobra problema. peça, sempre sobra peça. Sobra peça para tudo. Mas assim, o legal do brincar para mim, quando era criança, não era brincar, era construir o brinquedo. Depois que o brinquedo estava pronto, eu perdi o interesse pelo brinquedo. Porque minha vontade não era brincar, não era mexer, era construir, era inventar, era fazer alguma coisa. Então, por isso que o brinquedo, quando vinha pronto, não tinha graça, porque ele já vinha pronto. Então, a gente tinha que fazer o nosso próprio brinquedo. A gente tinha que inventar, desmontar um, fazer dois. Então, era essa a ideia. E eu sempre gostei de muita coisa, assim, de inventar. Então, nessa época, eu tinha construído um mini-book para meus filhos. Eu comprei umas peças velhas, fui atrás de algumas peças para conseguir construir um mini-book. Era um sonho de infância e eu queria realizar aqui nos meus filhos. Então, eu comprei um mini-book para meus filhos andar, mas eu que queria montar. Era isso. Então, vocês Mas claro que ele não vem funcionando, o mini-book, vocês vão ver como é legal. Então, eu comprei as peças e Os fui filhos brigando, procurar. pai, mil controle. Um amigo meu conseguiu umas peças lá desmontadas, eu comprei de outro, acabei montando e fui passear com esse mini-bug na Expoville. Sempre ia lá, levava as crianças para brincar.
encostou um rapazinho de carro, abriu o porta-mala, pegaram uns aviãozinhos de isopor, umas coisas legais, jogaram pra cima e começaram a voar com aquilo. Eu falei, cara, isso é muito interessante. É muito legal. Mas eu não tive coragem de ir lá falar com a pessoa como é que é, não. Só olhei aquilo interessante. E eu lembro que tinha uma loja de hobby na Ecoville na mesma época. Aí, durante a semana, eu passei lá, olhei, eu vi o pessoal voando, o cara me explicou, isso aqui é um aviãozinho controle remoto, é um aeromodelo, tá? Eu falei, eu quero comprar um. Fiz lá no cartão em 10 vezes, comprei um, levei para casa. Falei, isso é muito legal. Eu também quero brincar com isso. Peguei meu primeiro aeromodelo, voltei na Ecoville num domingo, levei meus filhos juntos, botei o avião no chão, dei controle, ele subiu. E depois o que que eu faço agora? Não sei. Ele foi e desceu e parou em cima de uma árvore. Eu falei, pô, não é tão fácil quanto parece. E parecia muito fácil vendo eles brincar com aquilo, era muito legal. Só que na época, eu tô falando de 2000, 2012, 2011 ali, não tinha, o YouTube ainda estava começando, não tinha muita informação, Longe de não ChatGPT tinha ainda. onde buscar Nossa, informação. não, tinha. E daí eu comecei, pô, eu quero entender sobre isso. A gente começou a pesquisar e buscando pessoas, no grupo até que eu achei e me encontrei dentro do aeromodelismo. Achei aquilo maravilhoso. E tu aprende muito, porque assim, tu tem que aprender do zero. A como que constrói um avião, como é que ele voa, as aerodinâmicas do avião. A parte eletrônica, que é muito importante, controle remoto, baterias, aprendi muito sobre aquilo lá. E estava no mundo do aeromodelismo, me achei, gostei na aviação também, comecei a precisar de aviação. E um belo momento, tipo assim, a gente começou a surgir os drones. Começou, ó, drone. Ninguém sabia o que que era, mas um cara lá montou um, tu viu que o outro cara montou outro. Então, na época não existia nenhuma fábrica de drone, então eles usavam peças de aeromodelo para construir drone. O mesmo motor do aviãozinho era usado para fazer o drone. Ah, eles foram E daí eles aproveitando. cortavam os frames na corte a laser, eles mandavam. E daí surgiu a impressora 3D. E daí aquilo explodiu a cabeça. Cara, isso abriu um leque de oportunidades. E daí eu tinha um amigo meu que também gostava de aeromodelismo, também era fã disso. E ele era da parte do software e eu da parte do hardware. Eu nunca gostei muito de software, acho legal, conheço, mas não sou um bom usuário, eu sei que não vou muito para frente. Mas no hardware eu me encontro. Esse meu amigo era um rapaz que trabalhava com informática, ele era programador e eu gostava do hardware. E nós dois éramos modelistas, vamos comprar uma impressora 3D? Vamos. Juntamos uma grana, cada um deu uma metade, parcelamos um cartão e compramos uma impressora 3D. E chegou a caixa e a gente nunca viu aquilo na vida. Assim como você comprou um aviãozinho lá, você A comprou uma gente impressora. Ele falou, eu preciso. É só dar o play que ela preciso. fica. Vamos lá. Comprei a Só impressora. ter saldo no cartão, Só que assim, já era. é o mesmo problema. YouTube não tinha muita informação, ainda que ele estava começando, e agora? Vou buscar informação aonde? A gente comprou a impressora 3D eu e ele, fui lá para casa. Eu demorei mais ou menos uma semana, eu consegui montar ela. E demorei um mês para não fazer funcionar, ela não funcionava. E daí, levou para casa dele também mais um mês, daí a gente conseguiu juntar a parte do software com a parte da minha de hardware, conseguimos fazer ela funcionar e imprimir as primeiras peças. Aquilo já foi um avanço. E era muito legal. Só que assim, a impressora cortada, um cara em São Paulo cortava o frame de acrílico, vinha as peças da China, tu montava ela toda em casa. Então era muito, tipo assim, era muito, como é que fala? Era muito caseiro, assim, era Rudimentar, digamos assim. rudimentar isso. Tinha muito problema. Só que a vantagem, que foi muito interessante para mim, e eu hoje voltando um pouco no passado, é interessante, porque a gente teve que aprender com os erros. Cara, ela tinha muito problema. Tipo assim, ela era torta, ela não nivelava, ela não aquecia direito. E tu tinha que. Eu nunca tive software, eu tive que aprender a ler o Arduino, descobrir onde é que eram os códigos para poder consertar, porque ela não vinha um programa pronto que você apertava lá o botão, aumenta, não. Você tinha que descobrir o defeito, abrir o código do Arduino para poder consertar. Então eu não entendo software, mas eu sabia ler e sabia ir no ponto que eu precisava para trocar os parâmetros. Isso foi interessante pra caramba. Legal. Só que a gente é limitado aquilo ali. E daí eu comecei a buscar, pô, preciso entender mais disso, preciso conhecer mais isso, preciso saber como faz isso. E na internet, pesquisando, volto ao início da conversa. É isso que. FabLab Joinville, vamos conhecer. Aí no dia um sábado de manhã, eu vou lá, tem uma galera maluca lá montando uma sala. Não- A boa parte se conhecia, boa parte não. Eu não conhecia ninguém, exatamente ninguém. Cheguei lá, me apresentei. O que estão fazendo aqui? É FabLab. Começaram a me contar um pouco de história. E eu lembro daquele dia, tinha um cara colando adesivo no vidro. Que era um cara que mexia em comunicação visual já. E era o cara que foi responsável por colar o primeiro adesivo do FabLab de Joinville no vidro, chamado Felipe Segui. Eu ajudei a colar o vidro. A colar o adesivo lá no vidro. Sério. Tava lá, vou de lá fazer alguma coisa. Então, tirei a primeira foto, tava lá junto com a galera abraçado, primeira foto. Dessa galera que já vinha com o mesmo problema que eu. Tipo assim, o pessoal do FabLab que eu conheci naquele dia, que era o Alan, que é na época o Diogo, esse pessoal que já vinha, eles tinham o mesmo problema. Eles tinham uma vontade de fazer alguma coisa,
e não tinha um lugar, não tinha um espaço, eles eram sozinhos. Então eles, pô, precisamos construir uma comunidade para que a gente possa ajudar. O mesmo problema que eu tinha de não entender a impressora 3D, eles também tinham. Em algumas áreas não podiam compartilhar o que eles sabiam, né? Então aquilo para mim foi tipo, eu me encontrei, cheguei naquele lugar e falei, bom, aqui é o lugar que eu me É achei, minha tribo. é minha trilha. Ah, tá. É isso Cara, aí. e assim, foi muito legal, porque assim, eu aprendi muito assim, com o pessoal, porque assim, era um lugar que todo mundo, o interesse das pessoas que estavam ali era, eu quero te ensinar alguma coisa e eu quero aprender alguma coisa. Então, o que tu não sabia, tinha um monte de É gente o para te ensinar. suprassumo do conceito de colaboração tu Isso, encontra no Fab Lab, né? Que não Exato. existe restrição de conhecimento, a galera tá ali realmente para, primeiro, a abertura de testar o novo, experimentar, bater com a cara na parede, e Não errar. tem medo de Eu acho errar. que é o teu depoimento aqui de arrancada, né, Fabiano? Quanto aprendizado, só nesse exemplo da impressora 3D, quanto aprendizado foi sim. gerado ali, conhecimento gerado por experiência, né? Que depois tu pôde compartilhar com um monte de outras pessoas, né? Daí a gente chegava lá, tipo assim, com aquele monte de aquela sede de conhecimento e conhecer pessoas. Tanto que assim, eu acho que não deu um ano, a gente já fez o primeiro evento no São 3D de Joinville. Em um ano de Fab Lab já teve o primeiro evento, que pra gente na época, tipo assim, que já tava ali participando, vamos fazer um evento, não sabe nem o que vai acontecer, vai vir umas 30, 40 pessoas, se vier. Cara, assim, ó, deu muita gente. Nossa, Tem uma deu galera. uns 30, 40 impressoras de exposição, não foi Olha 30 só. pessoas. Sem ver gente de região, né? Não Sim, era veio só gente de Joinville. Florianópolis, veio de Curitiba, assim, muita gente, porque assim, tinha, nós, como eu falei, tava no início. Então todo mundo tinha esse mesmo problema. Como que eu vou trocar experiência? Onde que eu vou apresentar meu produto? Onde eu vou conhecer um produto novo? Então, assim, então, o primeiro evento já foi gigantesco por nosso tamanho, entendeu? Agora, conceito de Fab Lab não é uma coisa nova, né? Talvez seja nova, assim, aqui na nossa região, para algumas pessoas, de repente até está escutando pela primeira vez. Mas a ideia do Fab Lab, de uma comunidade maker, é um negócio que já tem umas boas décadas, né? Quer compartilhar um pouquinho da história, onde nasceu, o berço da ideia do Fab Lab? Acho que essa parte é legal também. Não, é legal assim, né? O porquê Fab Lab também, né? A gente se acostuma bastante. Ele vem de um termo em inglês, né? Fabrication Laboratory, que é um laboratório de fabricação mesmo, né? E ele nasce, a gente sempre escuta essa história do Alan aqui, né? Estava lá no começo também que trouxe isso, mas ele vem de grupos de conhecimento, né? Dentro do MIT, lá, década de 60, em que, né, assim como o Fabiano estava lá montando a primeira impressora dele, tinha gente montando o seu primeiro computador, né, pessoal? E para muitos não sabem também, um computador, em essência, é uma máquina de fazer cálculos, né? E para fazer esse cálculo, ele precisa que componentes eletrônicos digam sim ou não, né, ou 0 e 1, para te dar um resultado. Então, montar um computador era pegar um monte de componente eletrônico e ir montando eles de uma forma específica para ele fazer os cálculos que você queria. E imagine, né? Se em Sim. 2014, 2012 já era difícil acesso à informação, né? Ainda era difícil acesso à informação, na década de 60, Imagina. era livro na biblioteca e professores universitários. Era isso aí que você tinha, né? Escutar no rádio alguma coisa, sei lá. Né? Mas então o que aconteceu? As pessoas que estavam tentando, né, construir os próprios computadores, né, a um nível mais miniaturizado, né, em relação aos computadores em tamanhos de prédio, né, começaram a se reunir, tipo, eu estou tentando fazer isso, você também está tentando, vamos trocar figurinha aqui, dizer o que você já acertou, o que você já errou, né, e com isso acelerar o processo ali. E aí começaram esses que eles chamavam até de hacker spaces, né, um lugar em que eles estavam hackeando a tecnologia ali para tentar criar uma coisa nova. E aí, como eles estavam dentro do MIT, esses grupos começaram a ser bem movimentados, assim como foi o encontro de impressão 3D, que de repente uma galera e daí o pessoal, pô, o que que é isso, né? Também quero, talvez eu queira participar também, nem sei o que que é. Começou a juntar uma galera multidisciplinar, né? Pessoal de arte, pessoal de arquitetura, tipo, pô, legal isso aí que vocês estão tentando, o que que um computador faz, mas só cálculo, será que não dá para fazer outra coisa, enfim. E dentro dessas trocas, ele começou a se tornar não só um ambiente bem colaborativo, que as pessoas de fato trocavam informação, mas começou a ser multiconhecimento, né? Vários tipos de conhecimentos trocados. E essa é uma parte bem importante, né? Quando a gente fala em maker, acho que além do fazer, é ter a criatividade de resolver aqueles percalços, aqueles problemas que vão com certeza aparecer no caminho quando está construindo alguma coisa, né? E criatividade a gente associa, né? É muito associado à arte também. Então é importante também
entender que o conceito de fazer, de inventar, de testar, está intimamente ligado com a parte de arte, né? A gente pega aí grandes nomes do passado, né? Como Leonardo da Vinci, pessoas que marcam, né, a história até hoje. Pô, os caras eram também grandes artistas plásticos, né? Pintores, filósofos. Esse questionar, esse estar a fim de inventar é importante no processo criativo. E aí o Fab Lab ele nasce dentro do MIT justamente com essa proposta, ser um ambiente multidisciplinar, de troca de conhecimento, em que você tem, daí, né, o conceito evoluiu, para você ter máquinas que permitam as pessoas desenvolverem essas ideias, né? Colocar no mundo real o que está só na ideia, o que está só na cabeça ali. Então, onde você vai encontrar cortadora laser, impressoras 3D, laboratórios de eletrônica, né? Computadores, enfim, ferramenta, alicate, martelo, coisas assim. Eu costumo brincar sempre que eu levo alguma. Brincar não, mas para explicar sempre que eu levo uma visita ali, que o Fab Lab é uma grande oficina disponível para inventores, né? Que tem desde marcenaria básica até eletrônica avançada. Então, cara, é um portfólio de ferramentas e equipamentos que dá oportunidade para inventar coisas, né? Testar. É isso aí, exatamente. Gosto muito de uma fala do Segui, isso é importante. Aqui não temos compromisso com acerto, né? Acho que, cara, isso é uma essência do Fab Lab, né? Cara, por que não? Vamos testar. Ah, mas, cara, testa, vamos ver, vai dar errado. Mas o dar errado também é um baita de um aprendizado, e é disso que se trata, né? É isso mesmo, exatamente. A gente faz a provocação por estar inserido dentro de um centro de inovação, né? Em que as pessoas. Inovação sai muito fácil no discurso. Então, assim, ó, não trabalha com inovação aqui, né? Eu faço esse discurso para dar uma chamada de atenção, né? A gente trabalha com invenção, que é isso, né? Não ter compromisso com o acerto. É ter sucesso tanto no acertar quanto no errar, né? Descobrir que por esse caminho não dá, a gente precisa buscar um outro. Né? Eu vejo assim, o Fab Lab, além do espaço, ele é muito mais que espaço. Eu acho que, para mim, o Fab Lab, assim, o espaço maker é sempre o adjetivo, é o coadjuvante. A função para mim do Fab Lab é reunir pessoas. É a comunidade, né? É trazer pessoas. Porque, assim, ó, a pessoa vai em busca de uma máquina, em busca do equipamento, mas na verdade ela vai em busca do conhecimento. A máquina está ali só para. É o meio de que ela vai chegar no conhecimento. Então, assim, a gente fornece o espaço, fornece os equipamentos, fornece as máquinas, mas o que a gente mais tem interesse é reunir pessoas. É trazer ideias, trazer mentes pensantes, trazer provocações, porque, assim, justamente é isso. A pessoa tem um problema e ela não quer guardar aquilo para ela mesma, ou ela tem uma dificuldade, ela quer aprender sobre aquilo. E geralmente as pessoas que vêm aprender, ela acaba ensinando muito mais que aprende. Elas Sempre. não sabem disso, mas para a gente é muito interessante isso. As pessoas vêm novas, vêm com os problemas, a gente acaba entendendo o problema e acaba ganhando mais solução, porque muitas vezes o problema que ela tem, ela já resolveu os outros problemas muito antes daquele que ela enfrentou. Boa. Isso que é legal. O que você já aprendeu lá no Fab Lab? Tá aqui, ó. Olha, eu fui uma pessoa que eu sou formado na área de tecnologia e eu tinha uma versão enorme a hardware. Até hoje eu não mexi num hardware dentro do Fab Lab. Mas aprendi já a imprimir coisa na impressora 3D, corte a laser, coisas que eu nunca tive contato durante a graduação, mesmo sendo da área de tecnologia. Então, já aprendi muita coisa lá dentro, com certeza. E aprende também que não é tão difícil, né? A parte do hardware. Eu descobri que eu sou maker desde pequenininho, só que eu não tinha esse nome. Porque eu me criei, meu pai é da construção civil, e eu me criei indo para a obra com meu pai desde pequeno, e não tinha muito acesso a brinquedo. E aí eu via os brinquedos e, cara, cansei de fazer carrinho de pedaço toco de madeira que sobrava, e pega aqui, e depois veio a fase do rolimã, né? Fazer os carrinhos de rolimã lá. Nossa, a gente ia para os ferros velho, catar rolamento velho. Enfim, sempre estava inventando alguma coisa, né? Minha mãe dizia, inventar moda. Para de inventar moda, guri, dizia ela. Então eu era maker sem saber, né, cara? Exatamente. Eu tive o privilégio, né, de ter um avô que tinha uma oficina. E não era só uma oficina que ficava num porão. Pô, Então, cara, ir lá no porão da oficina era... E daqueles, assim, é um pouco acumulador, talvez, meu avô, né? Mas pelo sou menos... fã. Identifico. Sim. A tua caixa lá no Fab Lab, inclusive. Mas acumulava só coisa assim, de ferramenta, de material, não sei o que e tal. E tinha uma coisa lá que quando eu era criança também,
era o moto esmeril, né? Que gira para você Moto é no usar luxo, para cara. afiar, pra não sei o que e tal. Cara, e só que dava um medo gigante, né? De mexer, o troço gira super Deixar a rápido e unha, né? tal, é. Tem instrução que a gente dá sempre para criança também, né? Quando chega no Uhum. favelado. Tipo, não, pode mexer em tudo. Mas quando as coisas estão girando muito rápido, elas têm a tendência de arrancar pedaços. Então a gente só ligava ele, era um Moto muito bom, né? O motor dele, a gente ligava, ele dava velocidade máxima, daí a gente desligava e daí usava ele. Então a gente sempre usava ele meio freando, Aham. assim, né? E lembro da primeira vez que eu usei o Moto Esmeril, né? Full. Full mesmo. Cara, era libertador, assim, nossa, é só passar o pedaço de metal, a faisqueira, o negócio. Mas desbloqueia isso, né? Você conseguir fazer, inventar, pensar em como Cara, resolver, massa. tendo coisas não exatamente, né? Um toco de madeira é um carrinho? Não, isso pode ser, Pode ser. né? Esse pode ser, eu acho que é o grande mote de... É, Show. outra coisa também que é interessante é que o Fab Lab reúne todas as tribos, né? Tipo assim, não é um ambiente limitado a um processo, a um produto, a uma ideia. Ele, tipo, se abre para todo mundo, sim. Que nem o Takeo falou, eu sou do software, não tive muito contato com hardware. Mas o Fab Lab, em um momento, a gente trabalha com ciclos, né? Em um momento, o Fab Lab, 80 ou 90% do nosso movimento era software. Uhum. Teve um momento que, tipo, a galera do software dominava e tinha um hackathon atrás do outro. Daqui a pouco o movimento passou pro hardware, agora é impressão 3D. Então, uma galera de impressão 3D se reuniu, conheceu, meio que passou, não é que passou o momento, é que o pessoal aprendeu o que precisava aprender e acabou que algumas empresas chegaram a se profissionalizar. É igual quando eu comecei lá no primeiro drone que a gente montou lá com pecinha impressa em 3D, aquilo começou a ajudar a gente. Eu e meu amigo tinha umas ideias, vamos fazer uma empresa, vamos construir, vamos inventar. A gente começou a testar a possibilidade, daqui a pouco apareceu um chinês lá que inventou o drone de JI, dominou o mercado e tornou aquilo acessível para todo mundo, sem precisar a gente ter que quebrar a cabeça. O cara foi lá e pensou em tudo, botou um monte de gente e acabou construindo. A impressora 3D chegou nesse nível também. Também. Primeiras impressoras era assim, a gente tinha que montar, a gente tinha que achar o problema, e o mundo inteiro teve o mesmo problema. Até que alguém foi lá e criou uma empresa gigante, de novo chinês, com a Creality, depois a Bambu. Hoje em dia, você compra. Antigamente, assim, o Fab Lab era necessário porque as pessoas não sabiam como fazer aquilo, não sabiam como usar. Eles tinham que alguém ensinar porque não tinha literatura, tinha muito problema. Hoje em dia, impressoras 3D são plug and play. Você coloca ali, os próprios celulares, você manda um desenho que você acha num site, pronto, ela imprime e você quase não tem problemas. Né? Então, assim, isso facilitou. Então, assim, tudo foi construído e tudo foi melhorado. Mas tudo teve que começar no espaço igual o Fab Lab. E não é o único no Brasil, ou seja, nós temos vários no mundo. Então, assim, a gente está sempre procurando e resolvendo soluções que em algum momento vai virar um produto, vai virar uma ideia e vai virar um mercado. Esse ponto só é, é legal trazer, né? Que o Fab Lab, reforçando isso que o Fabiano trouxe, a gente sempre diz que o Fab Lab está na fronteira do conhecimento, né? Por isso que a gente tem uma proximidade bem grande com universidades, Sim. com universitários. E a fronteira do conhecimento é justamente isso, é tipo, o que está além do que a gente sabe, né? O que a gente vai descobrir. E que hoje parece cada vez mais improvável você não saber alguma coisa, né? Mas, meu, tem muita coisa para descobrir, Sim. né? Muita coisa para ser. E o Fab Lab justamente acaba se tornando esse espaço, né? Não tendo medo de errar, estando disposto a trocar conhecimento, você pode ir além do que já se sabe, né? Por isso que lá atrás também eu lembrei, porque falando de software, quando se começou a falar em blockchain, né, que é a base das criptomoedas, contratos inteligentes e tal, teve workshop, teve conversa, teve talk lá no Fab Lab, quando nem se falava em Bitcoin ainda, né? Isso. Então, Quero puxar um outro lado da moeda aqui, né? Tem esse aspecto da fronteira do conhecimento, eu concordo, porque aqui é testar o novo, então, assim, beleza, né? Tá sempre na vanguarda. Mas tem um outro aspecto do Fab Lab que eu acho que é bem importante, sim, difundir, que é oportunizar, aí especialmente jovens, adolescentes, crianças, adolescentes, jovens, oportunizar acesso àquele básico que a gente tinha lá na garagem do meu pai, na oficina do teu avô, que hoje a maior parte dos adolescentes jovens não tem, que é, cara, trocar uma lâmpada, apertar uma chave de fenda, um parafuso, pregar um prego numa madeira, serrar um pedaço de madeira, como teve a oficina com as meninas ali, pô, aprenderam a serrar, uau!
né? Sim. Então, essa questão do maker manual, do básico mesmo, que hoje a maior parte das pessoas vivendo em prédio, Uhum. tudo no digital, né? Já nasce quase com o celular na mão, tem tudo pronto. Mas se tiver que pregar um preguinho, o cara tá frito, não sabe como fazer. E o Fab Lab também tem esse aspecto educacional do básico, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre Não, isso? é isso mesmo, é bem importante. E por que, né, dentro da pedagogia, principalmente hoje, se discute muito, né, digital versus analógico, né, as próprias escolas Waldorf. Agora surgiu o Phygital. É isso, é. Tipo, por que é importante, né? Até do ponto de vista cognitivo, você conseguir resolver problemas. Enfim, vamos nos aprofundar nisso, mas ah, assim como cada conhecimento também é uma ferramenta, né? No sentido de você usar esse conhecimento para construir alguma coisa, para solucionar um problema, para resolver um enigma, para dar uma resposta, para conseguir estar aqui num podcast conversando, né? Você está usando ferramentas mentais. Você ter a habilidade manual, você ter o conhecimento manual de às vezes a gente ensina como é que funciona um alicate. Alicate. E o Qual é o alicate foi princípio uma grande dele? tecnologia quando foi É inventado, uma né? baita Aliás, tecnologia. uma das grandes invenções da humanidade, o alicate, É um cara. alicate, né? É um martelo e prego, É. né? Você fixar alguma coisa, você prender. Porque presume-se que você já deveria saber, né? Como é que, né? É. Pô, tem alicate, chave de É fenda, básico martelo, é demais. básico demais. Por que eu vou aprender? Por que eu vou ensinar isso? E a gente ensina mesmo, porque é importante você entender quais são as possibilidades que se abrem a partir daquela ferramenta, né? Perfeito. Então, pô, como é que eu vou fixar um negócio? Para quem até hoje só fixou quadro na parede com dupla face, né? E que tá tudo bem também, é bom. Ok. Arranca todo o reboco depois, né? Você, de repente, pô, e se eu usasse um prego e um martelo? Se eu furasse, botasse uma bucha e um parafuso, né? Se eu prendesse um ganchinho? Se eu usasse um sistema? Você começa daí a, a partir do momento que você aprende uma ferramenta nova, ela te abre mais possibilidades, você começa a olhar para essas coisas também quando você vai numa loja de material de construção, quando você está na casa de alguém, olha, nossa, esse teu ganchinho na parede, como é que ele funciona, né? Enfim, você começa de fato pensar em resolver o mesmo problema de maneiras diferentes. E é um pouco isso, né? Quando a gente fala daí, entrando aqui em inovação, não é sobre fazer totalmente diferente, é sobre fazer a mesma coisa de uma forma melhor, né? Para alguém, para uma empresa, para a sociedade, para quem quer que seja, né? E você ter o conhecimento básico de ferramentas básicas te permite, Sim. acredite ou não, né, expandir o mundo para isso. Show. Tem alguma pergunta? Porque eu tô cheio de ideias aqui, tá aqui, ó. Tô te Manda deixando aí, vai quietinho mandando, aí. vai mandando. É que o Fab Lab eu fico muito no dia a dia ali, então eu vejo muito, principalmente o pessoal da universidade, né? E eu acho que muitas vezes o pessoal de casa acaba não conhecendo, né? A gente fala muito de foguete. O que que tem que surgiu ali do Fab Lab dessa caixinha que mais marcou assim vocês? Acho que, na verdade, dá para falar dos ciclos, né? Assim, dos movimentos que a Fabiana passou desde que é da fundação lá de 2016. Isso, continuando, uhum. Assim, eu acho que vamos falar então do início do Fab Lab, como é que foi, o que a gente teve até hoje. O Fab Lab começou com essa ideia de um monte de gente, vamos a gente falar malucos, mas são pessoas incomodadas, a palavra é essa. Incomodadas e que quer fazer alguma coisa diferente, quer reunir pessoas, quer melhorar os processos. Então começou com uma galera de software, que era a grande maioria, pessoal de software que queria Eletrônica também, queria resolver alguns problemas e não tinha espaço, não tinha lugar. E na época cederam um espaço para gente, cedeu a oportunidade, as pessoas entenderam que existia um método pronto, que era o método FabLab, que já era uma associação, que é uma associação, você me pode falar melhor, que é uma associação mundial, existem alguns modelos de FabLab, Uma rede, né? uma rede mundial. Existem 3 tipos de FabLab, né? Que é o quem quiser pesquisar, fablab.io, né? IO, e lá tem um mapa gigante de todos os laboratórios Fab Labs que tem no do mundo. mundo, que é o universitário, que é o empresa e que é a associação, que é o nosso caso. Ou seja, Antes de tu seguir com os ciclos, posso fazer um parênteses aqui, porque estamos em vias de fazer 10 anos agora, né? Sim, 9 de março. esse ano. E eu queria só fazer uma menção, porque é uma questão até de justiça, né? Quando estávamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico à época,
Lá em 2016, a gente começou a fazer alguns workshops chamando o que a gente chamava de tribos na época já, né? As diferentes tribos para fazer assim, workshops e brainstorming do que faltava em Joinville. Porque a gente tinha a premissa, assim, de que a ideia era tornar Joinville mais inovadora e mais empreendedora. Esse era o ponto de partida. E aí, portanto, começamos a mapear. O que falta em Joinville? Ah, falta conexão das universidades, falta isso, falta aquilo. Em algum momento, algum louco lá, que se eu não me engano foi o Alan, que estava lá de voluntário também, falta um Fab Lab em Joinville. Cara, todo mundo se olhou, cara, Fab Lab, que bicho é esse, né? E aí começou, então, dentro daquelas oficinas, a ideia de se construir um Fab Lab. E no dia 9 de março de 2016, portanto, agora vai fazer 10 anos, no feriado de aniversário da cidade, foi feita uma grande oficina dessa lá na secretaria, à época naquele palacete, casarão lá, Niemeyer, do lado do Banco do Brasil, ali no centro, para quem conhece. Ali foi feito um grande trabalho num dia ensolarado de 9 de março, cheio de gente aleatória, querendo inventar coisa bacana para a cidade, e ali foi a pedra fundamental do Fab Lab. Então, só para contextualizar, o ponto de partida, assim. Eu, inclusive, estava lá, não era por causa do Fab Lab, eu não lembro quem é que me convidou por alguma coisa, eu estava lá, assim, muito de paraquedas. Tinha recém voltado para a Quase todo cidade. mundo estava de paraquedas ali. O que está acontecendo? Não, mas eu estou aqui. Não, isso foi muito bacana, Foi porque a muito gente não legal. sabia o que a gente queria inventar e onde a gente queria chegar. A gente sabia que queríamos criar mais coisas para a cidade. Dali surgiram muitas coisas, né? E o Aham. Fab Lab é um dos grandes entregáveis Nasceu daí. daquele movimento. É isso aí. Isso, que legal. Então, e o Fab Lab foi em questão de ciclos. Então, o primeiro ciclo do Fab Lab foi reunir as pessoas, conhecer pessoas e entender o que a gente quer. Na verdade, no primeiro momento, todo mundo só queria estar ali. Pô, eu quero ficar ali um tempo, que eu tenho um monte de gente legal, conversa mesmo, tem o mesmo assunto que eu, tem as mesmas vontades que eu. Então, assim, tinha café, que era o mais importante. E o Fab Isso é Lab é bem fundamental, importante, sempre é. teve café. E o pessoal ia lá, tinha uma cafeteira, e na época, assim, para a época, nós estamos falando de 2016, né? Uhum. Estava surgindo ainda as tecnologias, as redes sociais estavam muito simples. Qual que vai surgir? Qual que vai ser? Na época não tinha WhatsApp. Não, O primeiro aplicativo que a gente usava na época era o Slack. Slack, isso. Quem conhece, quem é das antigas sabe, já ouviu falar o tal do Slack. Uhum. E a galera já instalou o Slack, o pessoal já conversava pelo Slack. E o primeiro projeto do Fábio Lab, assim, que eu tenho, assim, que me dá lembrança até hoje, a gente automatizou. A gente não, eu participei só das ideias, estava lá vendo, mas o pessoal que realmente entendia do negócio, da parte de eletrônica, automatizaram a cafeteira. Né? Isso. Primeiro ponto foi assim, o pessoal colocou Cafeteira inteligente, entre o aspas. pessoal, ou seja, hoje é muito normal, o smart. Depois a Ripple e o Electrolux copiaram. Daí. Eu tô falando o seguinte, assim, assim, e é incrível isso, assim, talvez a mesma ideia que a gente teve do Fab Lab, pessoas no mundo inteiro tiveram. Uma delas resolveu criar uma empresa e ficou milionária. Tipo, hoje tem os gadgets aí, o Sonoff da vida, esses Zigbee, que se compra hoje na Amazon, compra até na 1001, você vai lá e compra numa loja qualquer dessa de armarinho, você compra lá um produto, você liga na tomada, configura no teu celular, é muito fácil, e você pode ligar a cafeteira e desligar pelo teu celular. Hoje, estou falando 2025, 26, quando o negócio realmente explodiu. Em 2016, o pessoal do Fábio já automatizou a cafeteira. Olha só. Eles primeiro Não, eles explodiram a cafeteira. Mas É sempre resolvendo um problema, né? Mas volta ao que você falou. A gente vai errar. E vai errar de novo. Então, assim, explodiram a cafeteira, erraram. Depois conseguiram fazer funcionar. E daí a gente, engraçado. Quando o café tinha terminado de passar, ela mandava uma mensagem. Ela mandava mensagem no celular de todo Tem mundo café dizendo: tem café pronto na cafeteira. Cara, que massa. Eu tô falando isso em 2016, gente. Era incrível, assim. E na época era uma brincadeira. Sim. O nosso pessoal era brincadeira. Mas para muita gente aquilo se tornou uma oportunidade de negócio e virou um produto hoje. O aprendizado fica, né? O aprendizado fica assim, muita gente no mundo, ou seja, com certeza quem fabricou não tirou da cabeça dele, vou fazer isso aqui, não. Ele viu algum fórum, pesquisou alguma coisa, viu que era possível e construiu o primeiro processo lá, que foi fazer a cafeteira automatizada via aplicativo. Olha só. Hoje não existe no WhatsApp, nunca ninguém recebeu no WhatsApp, ninguém dizendo o café tá pronto, a própria cafeteira mandou. Sim. Mas naquela época a gente já tinha, nosso Slack lá, o precursor do WhatsApp, Sim. que teve Funcionou muito bem. Então começou com a parte eletrônica, aquilo muito forte. Daí teve as nossas reuniões lá,
essa ideia muito forte. Vamos fazer uma coisa pela cidade, tinha uns projetos saindo, que é um Fluid Map, lembra do Fluid Map? Fluid Map. Nunca saiu do papel, funcionou, foi um teste, foi uma ideia. Nosso método Roger, né? Isso. O Roger ainda que foi Isso é interessante, na o verdade, Roger. né? Porque Bom ponto. foi um Startup Weekend, né, que rolou lá na Udesc, se eu não me engano. Não lembro qual edição foi, que eu participei também, na época conheci o pessoal por causa que eu estava participando de um cowork e tal. Fui lá, daí tava Alain, Diogo, Roger, não sei o quê, entrei no mesmo grupo que o Rogers, o Daniel Wendorf também, na época estava Sim. no grupo. E aí a gente queria fazer esse projeto que era o Flood Map, Map. que era mapear as enchentes da cidade e tal. Claro que não funcionou no Startup Weekend, porque era impossível isso, escalar, dar dinheiro e tal. Financeiramente, A pegada tinha que ali ter um era motivo. Era social, né, a ideia. Aí a gente acabou seguindo por um outro projeto lá, enfim. Mas a vontade disso continuou, né? Daí que ele foi pro Fab Aí Lab fomos pro Fab Lab, o pessoal fazer criou o MVP projeto e e tal. testou e fez funcionar, tipo assim, Massa. do nosso jeito ali, entendeu? Nunca escalou o produto, mas a ideia na época era assim, era criar um sensor de inundação que pudesse ser colocado em vários pontos da cidade. Esse sensor seria IoT, ou seja, ele ia enviar uma mensagem para aplicativo, para a cidade, que já linkasse com o Waze, com o Google Maps da galera, para avisar que aquele ponto já está alagado. Tipo, automaticamente o Waze É já, que já ia alagar, né? vai ter um alagamento, porque Bem assim, apropriado para Joinville. ele ia ser um sensor desse. Sim. É uma ideia de negócio, assim. Começou com essas ideias, assim. Cada um tinha uma ideia diferente, o pessoal testava, inventava, e gastava horas. Por mais que aquilo não desse resultado, não virasse um produto, mas o pessoal testava. Então foi primeiro o nosso movimento foi do hardware. A eletrônica foi muito forte. Passou o primeiro momento da eletrônica, que é aí começou a ideia, tipo assim, precisamos fazer algo a mais. Aí nós estávamos começando com as impressoras 3D. Fab Lab juntou uma grana, o pessoal conseguiu, não sei, patrocina, comprar a primeira impressora 3D Fab Lab, ó. Primeira impressora 3D, que nunca funcionou direito. Era a primeira, Normal, porque normal. assim, tinha as impressoras que nós não fabricávamos. Eu tinha a minha, o que o pessoal tinha a dele, tinha várias pessoas, cada um tinha a sua. Não, Fabiano precisa de uma impressora profissional. Vamos comprar uma profissional. Aí foram lá, qual que é a primeira empresa? Tinha uma empresa lá, despontando no mercado, comprou a primeira impressora. Ó, essa impressora é a nova do mercado. E nova 3D. Não, foi antes ainda. Foi aquela com 3D Delta, que era só. 3 eixos só. Aí vamos É comprar a verdade, impressora pronta, 3D. porque essas nossas aqui são, entre aspas, tudo lixo, não funciona, é tudo, tem um monte de defeito. Comprar uma impressora que nunca funcionou. Basicamente nunca funcionou, mas já era uma ideia de se comprar um produto porque a gente precisava. Entrou para a parte do hardware agora. Aquela foi uma. Depois a gente fez a parceria com outra empresa, comprou uma segunda impressora que funcionou bem por um tempo, mas ela já foi, tipo, logo foi ultrapassada porque o mercado já evoluiu muito rápido. E continua E evoluindo, né? continua Cara, evoluindo. muito Sim, rápido, né? Tipo assim, já era, assim, das nossas primeiras lá, que era uma carroça, já tinha um produto pronto, acabado, que era funcional. E dali, não, agora a gente precisa trabalhar com o router, porque só a impressora não serve pra gente, a gente tem que avançar um pouco mais. Foi a gente comprou, juntou uma grana, investiu num projeto, a gente não lembra até hoje. Meio Frankenstein aquele negócio. Primeira né? router para cortar madeira, Peça de não sei fazer quem. uma CNC router que cortasse madeira, que desbastasse, que a gente podia fazer projetos. E daí aquilo já virou um baita produto, porque aquilo já deu um aprendizado gigantesco Outras para possibilidades. muita gente. E eu acho interessante porque, assim, quando eu entrei no Fab Lab, eu entendia da minha área. Eu sou técnico de geração, trabalho com climatização praticamente a minha vida inteira, trabalhei muitos anos com assistência técnica, com a Brastemp, então eu entendia de elétrica, entendo de produtos, entendo de mecânica, entendo o básico. Mas eu não entendia nada de CNC, não entendia nada de impressora 3D. E não tinha nenhum curso que ensinasse impressora 3D, ou que ensinasse especificamente a CNC. Tem um curso de mecatrônica, tem um curso, mas especificamente daquilo não tinha. Então, daí, primeiro processo foi, eu estava no aeromodelismo, já conhecia as nuances do aeromodelismo, dos controles, do servomotor. Depois já apareceu a impressora 3D, que usava muita tecnologia do aeromodelismo, estava na impressora 3D também, porque os mesmos servomotores também estavam na impressora. A parte de eletrônica era muito parecida, tinha alguns processos muito parecidos, já me abriu um pouco mais a minha cabeça. Aí depois veio a CNC. Vamos comprar uma CNC. A gente comprou aquela CNC, foi legal pra caramba, funcionou. E daí todo mundo quis entender como é que funciona a CNC. Aí todo mundo tinha interesse no software, como é que ela ligava, como funcionava. E no mesmo tempo que a gente comprou a CNC, eu já fui para a internet pesquisar, já achei uma comunidade na França do projeto de uma CNC impressa em 3D.
Daí eu já pirei, falei, cara, isso é importante. E era um projeto open source, feito com. E não era uma, era uma CNC fabricada com produtos que tu vê no dia a dia. Eles usavam eletroduto como guia, usava rolamento normal de skate para fazer a movimentação, e o resto era tudo impresso em 3D. Eu lembro que eu imprimi. Foram 130 horas de impressão. Na minha impressão é muita coisa. Isso eu fiquei alguns meses imprimindo as 30 coisas. horas. Meu senhor. E daí eu fui pra internet, Mercado Livre, lá comprar meus motores, comprar as coisas. E YouTube, e eu sem ter feito nenhum tipo de um curso, nada de mecatrônica, só vendo a CNC do Fab Lab e estudando na internet, montei a primeira CNC e já fiz funcionar a primeira CNC. Com 3 Bem eixos, legal. dava legal pra caramba. Na época, era pra mim fazer peça pequena. O primeiro projeto que eu fiz foi colocar uma caneta e desenhar com ela. Cara, mas foi muito legal assim. Eu nunca tinha nada, eu nunca tinha feito aquilo. Eu falei, cara, eu consegui montar minha primeira CNC. E, lógico, não fui sozinho. Todo mundo tava lá, como é que funciona o motor de passo? Como é que liga? Como é que funciona? A placa, como é que funciona? Então, assim, tinha muita gente que já estava lá e são pessoas, tipo assim, que tinham uma bagagem gigantesca de indústria, de montagem, de processo industrial gigante. Mas o passatempo era estar no Fab Lab mexendo com impressora. E que mesmo assim, muitas das pessoas ainda assim, isso aqui funciona assim. Opa, não funcionou. Peraí, deixa eu ver o que. A gente tem um desafio do tempo aqui. É, Eu só queria é. resgatar também entregas do Fab Lab para a sociedade, Vou chegar lá, porque assim, bem faz importantes, né? faz parte do evolução. Então, o primeiro nosso movimento que eu falei foi ali da eletrônica. A eletrônica foi muito forte. Passou a eletrônica, entrou a parte do máquina, fazer. Todo mundo queria fazer alguma coisa, então CNC, começamos a buscar projeto de cadeira, mesa, as nossas primeiras cadeiras foram feitas na CNC, que era projeto aberto, muito legal, inclusive. Então o pessoal mexia com marcenaria, daí a gente começou a dar workshop. Então, a gente acabou de aprender, já vamos ensinar também. Já abriu o workshop. Porque a gente Isso é sabe. legal, cara. Aprendi. Então vem cá, vou ensinar. Mas eu só sei fazer isso aqui, então eu vou ensinar só isso aqui. E já começou os meus workshops, já foi muito legal. Logo em seguida, passou esse movimento, a galera começou a ter muita tarefa, muito problema e muito trabalho. Aí começou o terceiro movimento do Fab Lab, que foi o software. Aí começou os grandes hackathon, e aquilo já foi muito interessante. Outro nível. Já foi outro nível. Porque daí o negócio escalou para um nível maior e a comunidade cresceu muito. Porque a comunidade maker, o fazer, tipo, você dependia de tempos e você tirar, sair da sua casa e até lá no Fab Lab, na época no centro da cidade. Você passava horas lá e conversava, ficava fazendo o seu projeto. E o software, muita gente não precisava estar lá oficialmente, só podia de casa colaborar. Então, no seu tempo vago, você trocava ideias. Quando a gente criou a primeira comunidade, que era a comunidade No Discord. no Discord, chegamos a ter quantos membros? 1.800, Deu 800. sei lá, uma galera assim, uma galera muito grande de software em Joinville que fazia parte dos projetos já. As primeiras vontades, as primeiras necessidades. Tinha um projeto bem legal na época, né? Falando de sociedade, que era Querido Diário, né? Que era, enfim, um projeto open source também para fazer análise de dados de diários da União, né? Os diários oficiais que o pessoal publica. Só que assim, cada lugar vai publicar o seu diário de um jeito diferente online, né? Então, o trabalho que a galera fez era criar os bots para vasculhar esses sites diários, pegar o PDF, ler tudo que tinha lá, separar os dados, né, e colocar. Então, tipo, Na mão. eram vários encontros no Fab Lab lá que era para, ou, né, de casa que era para fazer isso, criar esses bots para contribuir com esse projeto. Que até hoje funciona, é bem Antes legal. da IA. Antes da IA, exato. Então, assim, quando esse movimento estava muito forte, tivemos um problema que todo mundo teve. Sim, Qual foi? pandemia. A pandemia. Entrou a tal da pandemia, e agora? O que a gente faz? Estava todo mundo lá, com vontade de crescer, de evoluir, e a pandemia acabou com tudo, fecha tudo, ninguém fazer mais nada. E o Fab Lab sendo esse espaço em que as pessoas iam fisicamente se reunir Fisicamente se para fazer reunir, e alguma agora? A gente coisa. não pode mais estar ali. Ah. O que a gente vai fazer? Eu lembro que a cidade fechando, todo mundo fechando, ninguém mais sai de casa, e a galera incomodada. Pô, precisamos fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, eu lembro que a pandemia foi 17 de março. Uma semana antes, a galera vai fechar, fechou. E agora? O que a gente faz? A galera sentou, precisamos fazer alguma coisa. Tipo, mas fazer o quê? Ninguém sabia o que fazer, né? Aí surgiu as ideias. Dentro do Fab Lab, na comunidade Discord, o que a gente pode fazer? Foi a agenda da saúde, né? Primeiro projeto do Fab Lab foi 2 projetos que entrou junto. Foram, Então, assim, primeira o coisa primeiro assim, foi a o crise, que vai né? acontecer? Vai ter uma crise.
Então, Uhum. o que a gente vai poder ajudar? Bom, alguma coisa vai acontecer. E do nada apareceu o primeiro problema que a gente viu uma oportunidade de enfrentar. Ó, vai ser necessário, a partir de hoje, usar aquelas máscaras nos hospitais para conversar com as pessoas. Tem que ter um EPI. Só que era um EPI, Todo Face face Shield, shield, é. era uma coisa que não, tipo, não era Era comum, não era isso, usual, era ninguém pouco lugar usava. que tinha, Era quase muito ninguém raro, usava tipo aquilo lá. assim. Ah, Uma loja de EPI tinha 3 no estoque, outra tinha Isso, 5 e isso. isso a nível Brasil. E daí, o que vai se fazer agora? Imediatamente, o pessoal já. Isso que é interessante da comunidade. A nível global, o pessoal já se comunicou, já começou a conversar e descobriram um projeto impresso em 3D. O pessoal já começou, ó, tem como fabricar isso aqui. Foram mais de 1.000 máscaras entregues no período, né? Então, assim, em vez do Fab Lab fechar e todo mundo ir para casa e vamos esperar a pandemia passar, ela falou, não, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, a gente reuniu um grupo de pessoas, mostra, como existia a comunidade de impressão é, 3D, né? O pessoal se tipo assim, e mobilizou esse para foi o isso. projeto mais incrível que eu já vi na cidade, tipo assim, ó. Foi muito Porque é o legal. seguinte, na época, nós estamos falando de 2020, impressora 3D não era uma coisa tipo assim, nossa, tem muita por aí. Estava começando, as empresas estavam evoluindo ainda. Tinha poucas empresas no mercado que usavam. E nunca ninguém usou impressora 3D para fazer produto em escala. Impressora 3D é para protótipo, é para fazer uma peça, duas, para você estudar um processo, para você fazer um boneco, para você fazer uma peça técnica, Exatamente. não para fazer 500, 1.000, 2.000 peças. E daí, tá, e como é que vamos fazer isso? O que que a gente fez? A gente fechou o Fab Lab e a gente se comunicou. Imediatamente a cidade entendeu a necessidade, a gente divulgou o problema e a gente teve assim, ó, pelo menos assim, ó, vamos chutar por baixo, umas 40 entre pessoas e empresas assim, ó, a minha impressora está aqui, eu ajudo vocês. Tamo junto. Vamos junto. Então, assim, do dia para a noite, em questão de 2, 3 dias, a gente conseguiu linkar dezenas de pessoas, dezenas de empresas e começamos simultaneamente a imprimir Face Shield para a cidade inteira. Que legal. Tipo assim, ó, A do nada. parte de cortar os acetatos também, né? Daí A quando própria a gente viu que tinha origem aquela parte da frente que era transparente, daí a gente conseguiu uma doação, já montamos uma linha de produção no Fab Lab, conseguimos pessoas que tinham a corte a laser em casa, empresas também, falaram assim, não, eu corto para vocês sem problema nenhum, e sem custo. Ah, Só me fornece material. A gente conseguiu doação de material, bem a legal. gente conseguiu montar Foi uma muito rede. bom. A gente trabalhou, foi 2 semanas, sem parar, dia e noite, imprimindo Face Shield e montando Face Shield. Em 2 semanas a gente conseguiu alimentar com 1.500, 1800. Que legal. 1.800 peças em Joinville. Cara, a gente supriu a demanda de Joinville inteira e ainda sobrou para doar para doamos para fui dado para São Francisco do Sul, algumas outras cidades cidades. próximas. E a gente conseguiu um objetivo assim gigantesco com impressão 3D que ninguém imaginava que podia ser escalável. Tipo assim, o que precisava é todo mundo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Ah, Cara, foi muito incrível. foi bem legal. É, só reforçando, né, que não foi o Fab Lab quem fez sozinho, né? Sim, Ele foi o vetor ali, né? O todo mundo, tipo assim, catalisador, Catalisaram a muita ação da gente comunidade. importante, né? Disso que se trata, Não, né? não vamos nem citar para não faltar ninguém, mas foi muita gente Então, assim, o pessoal importante. começou a se reunir. O Fab Lab era o que tinha a ferramenta, porque tinha duas ferramentas importantes. Tinha as pessoas e o maquinário e a expertise para fazer, e tinha a comunidade que estava linkada. A gente tinha uma comunidade grande. E nessa mesma comunidade, o pessoal fez a Agenda Saúde. Exatamente. Um membro que fazia parte da comunidade do Fab Lab, trabalhava na prefeitura, né? Trouxe essa informação de que ia precisar de um sistema de agendamento, né? Tanto para teste de Covid, depois para vacinação, enfim. Ele falou assim, cara, o que a galera tá cotando lá é um absurdo de caro. E software, né? Nesse nível realmente é muito caro. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue fazer, né? A comunidade de software. A galera se reuniu também, alguns finais de semana, desenvolveu do zero, implantou, e foi o sistema que, né, não só atendeu toda a cidade aí, passou, todo mundo aí que passou pelo sistema de vacinação passou por esse sistema lá, como também era open source, colaborativo, todo mundo contribuía, ele pôde ser usado por outras cidades, Sim, outros então, assim, municípios também. Então foram dois projetos que mostrava tanto essa capacidade de se mobilizar muito rapidamente, né, para solucionar um problema, com pessoas capazes, sem medo de errar, a fim de tentar, de fazer, né, e claro, com máquinas, né, com ferramentas à disposição ali para conseguir executar isso. Foi Então, assim, incrível para a mesmo. gente foi muito interessante, foi um aprendizado gigantesco, foi assim, é uma oportunidade de conhecimento e empregar aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu buscou por muito tempo, assim, o que tu posso ajudar a comunidade disso, Além do aprendizado, como você falou, é realmente impactar positivamente a sociedade, né?
Nada melhor do que realmente resolver um problema e ver isso na prática ajudando pessoas, né? Assim, a gente imaginava que o Exato. Fab Lab poderia ser o vetor disso, poderia ser o catalisador. Ah, o Fab Lab quer fazer, porque sempre se pensa numa empresa, uma Uhum. organização muito grande, não. Nosso jeito ali, jeito de fazer as coisas, botar a mão na massa, conseguiu catalisar tudo isso. Foi bem Eu, interessante. Então foi um novo ciclo do Fab Lab, né? eu acho, Fabiano, que a gente tem que fazer um episódio 2, porque tem muita coisa que dá Não pra tem, entrar nessa por exemplo, caixinha. né, quem tá me Sim. ouvindo, tá, gostei demais disso aí, e agora? E Né? agora? Como é que eu faço para Qual que é o participar? próximo passo, né? Como que eu entro? Isso aí é o clube do Bolinha ou é aberto? Como é que faz aí? Boa, isso é sempre legal de responder, porque a coisa mais importante que qualquer pessoa precisa para participar do Fab Lab, ou melhor, o único requisito é ter vontade, né? É vir com a fome. É isso que precisa. Ah, mas eu nunca mexi com 3D, eu não sei nada de software, não sei usar um martelo. Pronto. A gente adora esse tipo de gente. Adora, adora. Gente que chega com fome, com vontade de aprender, de tentar acontecer, né? E acontece bastante, né? Isso é legal de falar para o pessoal. Pessoas que chegam sem nem saber que botão aperta para ligar a máquina e sai do Fab Lab sabendo cortar na laser, tendo montado, né? Tá aqui é um dos. Hoje, toda vez que passa com visita lá no lado, já sai com umas lagartixas cortadas na laser, né? Não vou dizer assim que é fácil, é, porque, enfim, né? Exige dedicação, você tem que querer, tem que estar disposto, né? Investir tempo, conversar com as pessoas, se comunicar. Não é nada super estruturado, é super orgânico. Você chega no Fab Lab, diz o que você quer, a gente encontra alguém que talvez tenha a resposta, ou que esteja disposto a caminhar junto para descobrir. Então tem que vir com vontade, vontade de aprender, vontade de perguntar, vontade de se meter no que o outro está fazendo, né, e descobrir no processo. E a gente funciona, é aberto, né, qualquer um. Tem algum desafio, tá, quer aprender alguma coisa, só chega, né? Chega no Fab Lab. Ah, me envolvi, gostei, quero participar, quero, né? Quero ter um negócio mais fixo. O Fab Lab eu sempre explico como um clube, né? Paga uma mensalidade, se você tem um clube lá para usar a piscina, a quadra, não sei o quê. Paga uma mensalidade do Fab Lab, você usa o nosso laboratório o quanto quiser, à vontade. Com todas as máquinas que tem lá dentro, a gente é bem. Estamos aí para servir para as pessoas usarem. Mas, de novo, né? Tem alguma coisa, quer conhecer, quer ver, quer aprender, só chega no Fab Lab, a gente, né, sempre encaminha. Isso eu acho que é o mais importante. Pessoa física, empresa, estudante. É isso aí. Para estudante é mais barato, sempre. Estudantes, professores, importante dizer também. Recebemos escolas também, querendo mostrar para os nossos Pais. Os pais querem vir aprender. Ah, meus filhos, né? Já aconteceu lá. Meus filhos estão pensando em comprar uma impressora 3D. Vale a pena? Traz eles aí para experimentar, para ver qual é, para, né? E empresas também, né? Temos aberto sim. Hoje a gente tem alguns projetos rodando com algumas empresas. Umas E é empresas o que, importantes. ou seja, como a gente fala, tudo tem uma vontade, uma necessidade, tudo tem um ponto negativo e positivo. Mas a nossa questão é, tipo assim, a gente precisa catalisar isso, precisa fazer funcionar. Então hoje o Fab Lab ele funciona da forma, como você falou, orgânica. Então a gente tem os participantes, os makers, os associados, que são os universitários também, e tem empresas também que participam com a gente. Empresas que apostam o seu potencial ali, têm interesse em ajudar, têm interesse em ver retorno de alguma coisa. E a gente está muito aberto a isso, a experimentar novas oportunidades, novos projetos, novas vontades. Então, é isso que a gente faz. Exatamente. E hoje, aqui dentro do Ágora, no terceiro prédio, térreo, né? E no térreo, super aberto. Só chegar, bater na porta e entrar, né? Isso é um ponto importante, né? Hoje a gente não tem mais o cafezinho dentro do Fab Lab, mas nosso ponto de referência, inclusive, é o café que tem Café aqui Terra no na lado, Alta. Terra Melhor na café de Alta. Joinville. melhor café de Joinville. É isso Fica ali aí. na frente, é só É isso aí. continuar. Queria... Ô, Takeo, por exemplo, eu sei que tu tá querendo encerrar, a gente não deixa. Mas para ficar o Vai ser gancho para expulso daqui a pouco. ficar o gancho para o próximo episódio, dar um spoiler aqui que o Fab Lab, né? Eu sei porque eu tô junto nos bastidores aí, tá sendo discutido uma fase 2 do Fab Lab, né? Mais parrudo, com mais equipamentos, com uma visão assim de entrega mais ampla em termos de equipamentos, né? Nível industrial. Nível industrial, Fab Lab nível industrial. Então, isso é o que está se trabalhando nesse momento, né? Seguir É isso em aí. Cardoso.
Então, em breve tem novidades e é o gancho para o próximo episódio daí do Fab Lab. Nos aguardem. Aí, é isso aí. Ah, show de bola. Eu queria agradecer por terem aceito o nosso convite aí, por terem compartilhado um pouco dos bastidores, né? Mas, novamente, os dois são super abertos, né? Passa aí no Fab Lab, troca uma ideia, com certeza vocês Chega vão aí. aprender muito É isso com aí. essas duas pessoas aí. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Adriano, tem que ter a tua Show. palavrinha de. Ah, é. Pô, tu esquece toda a vida e joga pra mim, né? Galera, momento da blogueiragem aí, ó. Quem não segue o canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha e comenta, beleza? Perfeito. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Valeu.